Senhor, ela é única e ela é plena. E como não adorar ao nosso Senhor pela tua grandeza? E como não exaltar o nosso Senhor por tudo que Ele é? Algo que a mim me chama muita atenção é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu vou fazer uma pergunta. O que é felicidade? Ou o que seria alegria? Cara, existem algumas passagens na palavra do Senhor que ela nos confronta em muito, 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 muito. E é que eu gosto de me ver. Vocês me viram mexendo no telefone? É que eu tô me vendo aqui agora mesmo. Para eu não sair do quadrado da câmera, porque senão eu erro, sabe? Então eu gosto de me ver. O que seria alegria ou o que seria felicidade? Algumas das vezes nós achamos que é sentimento, a mesma coisa quando falamos de amor. É muito profundo quando o nosso Senhor diz que de tal maneira Deus amou o mundo. É muito profundo isso. Porque esse amor, nós o tratamos como um sentimento, mas não é um sentimento. Foi uma decisão estabelecida nos céus para nos libertar. O amor, ele não pode ser comparado jamais com sentimentos. Então, me veio na mente, eu estava conversando com a minha amada e linda esposa, lá na oficina. Aí eu falei com ela assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então hoje vamos falar um pouco a respeito da alegria do Senhor. Nós ouvimos as pessoas falarem, então nós tomamos isso como jargão para as nossas vidas. Mas deveríamos de procurar saber ao menos onde está escrito. Que está no livro de Neemias. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não entristeçam, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá.
primeiro detalhe que nós temos que prestar atenção é que o que é a alegria do Senhor? E depois, qual é a nossa força? Neemias está falando, não entristeça. Só que para eu entender tudo isso, eu tenho que começar a ler do capítulo 1. Porque a princípio Neemias estava triste. A tristeza de Neemias era visível. O sacerdote Esdras, que nesse então está junto com Neemias, no livro antes de Neemias, ele expressa a dor que ele tem por conta de um detalhe. Por conta que ele recebe cartas, ele recebe notícias, e essas notícias entristecem ele. A tristeza de Neemias foi tão grande que comove o olhar do rei. Por que você está assim? Você não é assim. Por que você está assim? É que o meu povo está cativo, os muros foram destruídos, os portões foram queimados, não tenho motivos para alegria. Porque havia um momento em que ele não estava em sua casa, ele não estava em sua terra, ele não adorava a Deus no templo que foi preparado pelo Senhor para que eles pudessem adorar. Não estava naquele lugar. Mas Deus permite ele ter favor do rei Artaxerxes. Ele tem um favor. O interessante é que a gente permite que tem dedo de Deus no meio. É perceptível quando o Senhor se move ao nosso favor. Irmãos, é perceptível quando as coisas parecem estar indo rio acima e de repente começa a se organizar a nossa vida. É perceptível isso. É perceptível quando eu tinha uma vida extremamente nas trevas. Porque em João 3, a palavra do Senhor diz: e eles amaram mais as trevas do que a luz. Só que a luz não veio ao mundo para condenar ou julgar o mundo, mas para salvar. Foi para salvar. Só que nós tomamos na nossa vida que servir a Deus é um peso. E não é, irmãos. Eu falava com uma pessoa hoje, minha filha amada. Eu falava assim: você não entende o sentimento meu de poder ajudar uma pessoa a sair das drogas. Ou o sentimento de ver uma pessoa restabelecer a sua casa. Ou o sentimento de ver uma casa ser restituída. Você não entende isso. Eu sei o que é isso e essa é a minha alegria. Então, quando Jesus diz que Ele veio ao mundo para salvar o mundo, mas nós não entendemos isso porque o nosso coração, algumas das vezes, não está inclinado a entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, eu tomo isso como peso, ou como tristeza, ou como fardo, e não é um fardo, irmãos. Alegria de ver pessoas sendo restituídas, para mim não tem preço. Você entra numa casa, e depois de passar de uns anos, você entra nela de novo. Eu não falo nada,
mas dentro de mim explode de alegria. Isso me mexe comigo. Aí quando eu saio daquele lugar, vocês não vê, mas eu até chegar na minha casa, eu chego chorando. Como diz a minha filha, esse pastor me chorou demais, irmãos, eu não dou conta, eu sou mesmo. Meu Deus do céu. Porque a alegria, ela está enraizada dentro de mim, de não ver aquilo que eu conquisto, mas de viver aquilo que vocês conquistam. Isso para mim é valioso. Então eu falava com a minha esposa, a minha alegria é que eles estejam bem. Então me veio isso na mente. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza. Mas eu só entendo quando eu a vivo. Porque no capítulo 8 está falando a respeito da alegria do Senhor, que é quando a igreja do Senhor vive a lei do Senhor. É tão fácil. Mas pastor, é difícil largar isso que me enraiza. Não, irmão, cola em mim que você vai ver. Você vai sentir o drama. Então você vai entender que as suas lutas também as minhas lutas, só que eu não vou refletir em você. Por dentro eu vou estar orando por você e você não vai perceber isso. Mas um dia você vai falar assim, cara, parece que eu já estou bem. Você não vai entender por quê, mas eu sei. Como assim, pastor? Essa é a alegria do Senhor. Quando tudo parece estar extremamente ao contrário nas nossas vidas, então os nossos olhos se inclinam para Ele. Salmo 121. Os meus olhos, além dos montes, porque de lá vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Então eu entendo que meditar na lei me faz ter uma direção de vida que eu não tinha. Me permite alimentar do Senhor, eu ainda estando na terra, dentro dessa carne terrena, cheia de erros. Mas quando eu medito na lei, Salmo 73, e os meus pés quase se resvalaram, mas quando entrei no templo do Senhor, aleluia. Então começamos a entender aquilo que o Senhor quer para mim e aquilo que eu quero para mim. Você já prestaram atenção que muitas das vezes que aquilo que nós queremos para nós não nos traz bem, nos faz mal. Só que a gente é igual um menino quando está querendo pirulito, sim ou não? Eu quero, e faz birra, raça e bico. Dana xinga com os pais, sim ou não? Meu Deus do céu. Meu filho, coloca um fundo para mim, fazer um favor. Quando o pai toma o pirulito, o que o menino faz? Não, vou sair de casa, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pai meu é chato demais. Sim ou não? Sim, irmãos. Só que sabe o que é mais lindo? Lucas 15. Na casa do meu pai, eu tinha alimento. Eu era cuidado. Na casa do meu pai, eu não passava essas necessidades. Na casa do meu pai, eu tinha uma cama. Na casa do meu pai, eu tinha um alimento, eu tinha. Então eu volto para a casa do pai. Sabe o que é mais lindo? É a fé do pai. Porque o pai está na varanda e todos os dias olha no horizonte. E todos os dias ele olha no horizonte. E sabe o que mais me chama a atenção? Minha filha Gisele, em Lucas 15.
É que o pai falou assim: dá banho nele, troca as roupas dele, coloca um anel nele e coloca os sapatos dele. Mas o filho não tinha pedido tudo. O filho tinha pedido herança. O filho queria ir embora. O filho pediu tudo, sim ou não? O grande detalhe não é quando o filho pede o pai para sair, mas é o pai sabe que um dia vai voltar. Aí o pai tem um anel que é dele. Não é, o filho não levou tudo, porque o pai sabia que ele ia precisar quando voltasse. Assim é Cristo conosco. Algumas das vezes nós achamos que nós estamos longe da presença do Senhor, mas nós não estamos. Ele está nos observando. Por conta que Ele nos observa. E sabe o que é mais lindo de tudo? Ele ainda permite determinadas coisas acontecerem sobre as nossas vidas, minha filha, para que a gente venha lembrar do Pai. Então quando eu lembro do Pai, eu entendo que quando eu estava na casa do Pai, o Pai me cuidava. Eu não era abandonado. Nunca fui abandonado. Então, essa passagem me estremece por dentro. Porque Neemias está falando, não se entristeçam. Neemias estava falando com o povo para que eles não ficassem tristes. Por conta que ele estava falando de uma alegria que naquele momento eles não tinham, mas eles iriam entender. Porque a alegria do Senhor, a nossa alegria, ou a nossa fortaleza, é aquilo que nos permite habitar abaixo a graça do Senhor e ter uma estrutura na qual o Senhor nos protege, o Senhor nos cuida. Mas eu só vou entender isso quando o meu coração estiver extremamente alicerçado, alinhado com Ele. Então Neemias, ele está falando aqui, presta atenção, algo que é extremamente lindo. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Ou seja, coloca o teu coração em aliança com o Pai. Irmãos, eu tenho a plena convicção que toda essa estrutura espiritual existente sobre as nossas vidas muda. Por quê? Porque existem dois detalhes que estão na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Coloca, Rian, Efésios 1, 3 e 4. Porque primeiro, versículo 3, nós somos abençoados pelo Senhor nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. E sabe o que é mais lindo de tudo? No versículo 4 fala, meu amado lindo José, que nós somos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos no Senhor. Eleitos, escolhidos por Ele. Ou seja, nós somos abençoados, as regiões celestiais, nele nós somos escolhidos, eleitos no Senhor. Para quê? Não é à toa, irmãos. Olha só que lindo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos sem culpa diante dele, em amor. Então João capítulo 3, versículo 16, me confronta. João 3,16 me confronta. Presta atenção, eu fui eleito nele desde a criação do mundo, desde quando Deus quis criar a terra, nós já estávamos nos planos do Senhor, mas com um propósito. Qual é esse propósito? Aí ele está no João 3,16 agora, né? Ele pulou. O que está escrito aqui? Portanto, o nosso Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que Ele deu aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais lindo e maravilhoso, para nos libertar. Só que Ele fala que Ele nos deu o Seu Filho unigênito, a vida eterna, mas amou.
Então, em Efésios 1:4 fala que nós fomos eleitos nele pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E em João 3,16 está falando que ele se sacrificou por amor. Ele se sacrificou para que eu e você tivéssemos a oportunidade de experimentar o que ele é. Não o que ele tem, nós temos, mas ele é. É diferente. Em amor, ele nos escolheu. João capítulo 1, versículo 12, nós somos filhos nele. Porque todo aquele que creu, todo aquele que recebeu o seu nome, ele nos deu o direito ou o poder de nos tornar filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. 1:12. Então eu começo a entender aquilo que eu sou em Cristo. Em Cristo. Porque ele me permitiu viver nele. E é mais, irmãos, algo que é extremamente poderoso, como a gente percebe em Mateus capítulo 28, a partir do 10, já perto da grande comissão, o nosso Senhor Jesus, ele dá um decreto no mundo físico e no mundo espiritual, ele fala: eis que estarei convosco, até a consumação do século, ou até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco. Ou seja, que o nosso Senhor jamais nos abandonaria, mas nós sim temos abandonado ao Senhor. Mas Ele não nos abandona. O Senhor jamais, irmãos, vai nos dar as costas. Fala assim: por quê, pastor? Fala, irmão, por quê, pastor? Por conta que Ele não é igual a nós. Porque na carta de Timóteo, ele fala que ele é fiel. E ele permanecerá fiel. Ainda que nós o negamos, ele não pode nos negar por conta que ele é fiel. Então, agora fazemos essa pergunta: qual seria a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é que nós venhamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. E que venhamos meditar na palavra do Senhor, nos direcionando a nós mesmos, a como vivenciar. A como vivenciar dentro da nossa casa. A como vivenciar fora da nossa casa. Hoje um moço foi pegar um serviço, nós ficamos até mais tarde, para terminar um serviço para ele. Conta que amanhã é feriado, eu quero organizar uns negócios lá em casa lá, para minha esposa. Aí ele chegou, aí eu estava tomando um iogurtezinho assim, e ele chegou com uma latinha de cerveja. Ele falou assim: eu trouxe uma para cada um de vocês, depois então você vai pegar, você vai voltar com essa para trás. Aí ele: é mesmo? Eu falei: eu estou falando sério com você. Aqui nós não bebe não. E não, mas eu trouxe uma para cada um de vocês, ela está geladinha. Eu falei assim: esse aqui também tá, você quer? E eu estava com o iogurte na mão, esse aqui também tá, você quer? Ele falou assim: não, mas ela está geladinha, ali tem água também, geladinha, se você quiser eu te dou. Aí ficou me olhando assim, ele dá uma risada, sabe? Nós não podemos negar aquilo que somos para poder agradar os outros. Não podemos. Eu não posso, irmãos, negar aquilo que o Senhor confiou em mim para poder agradar os homens. Não posso. Independente se é um cliente meu ou não. Eu não posso me vender, irmãos. Aí depois eu fui conversando. Aí ele falou assim: mas credo, você fala igual crente? Eu olhei dentro do olho dele e eu falei assim: você tem toda razão, porque nós somos crentes. Sabe o que me veio na memória, irmãos? Quando uma mulher, minha filha amada, falou assim: você anda igual ele. Oh, Pedro estava com frio, sim ou não? Vocês estão lembrados? Quando Pedro,
ele já na noite que Jesus é traído, ele é levado ao pretório. Então Pedro sente frio e ele quer se esquentar. Eles fizeram fogueira onde levaram a Jesus a Pilatos. E Pedro tem frio. Chega uma pessoa perto de Pedro e fala assim: você é discípulo dele? Não sou não. Sim, você fala igual ele. Não sou. Aí depois chega outra pessoa perto de Pedro e fala: você é discípulo dele? Não sou. E Pedro negando a Jesus, eu falo assim: sim, você veste igual ele. Aí outra pessoa chega perto de Jesus de novo e fala: eu vi você com ele, você é discípulo dele. Então naquele momento Pedro se amaldiçoa, o galo canta e Jesus olha para ele. Pode colocar o fundo de novo, meu filho, esse fundo está muito curto, escolhe um maior aí. Então, qual que é o grande detalhe? As pessoas têm que ver em nós aquilo que Cristo quer que venhamos ser. A nossa alegria é a fortaleza do Senhor, mas a fortaleza do Senhor em nós é a palavra dele que tem enraizado dentro de nós. E a mim me chama muita atenção o livro de Neemias, por conta que ele passa uns momentos muito difíceis, na questão da reconstrução dos portões e dos muros de Jerusalém. Ele passa por momentos muito difíceis, mas ele sempre confiou no Senhor. A confiança nele não estava nele. Ele percebe que tem mão de Deus naquele negócio. A partir do momento em que ele ora a Deus, ele pede o rei permite, o rei ainda manda oficiais com ele, permite ele levar madeira, permite ele levar os utensílios para poder reconstruir o templo. Naquele momento ele fala assim: cara, Deus está no negócio. Assim também temos que ver nós. São pequenos detalhes nas nossas vidas que muitas das vezes a gente deixa passar, porque são os pequenos detalhes que Deus está demonstrando que Ele está conosco, mas a nossa mente, o nosso coração está tão perturbado com as coisas da terra, que nós não percebemos que Ele está do nosso lado. Então, o que acontece comigo? Distração. A distração muitas das vezes nos tira da presença do Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu escutei um pastor falar. Cara, eu fui meditar naquilo e eu falei: rapaz do céu, e não é que tem razão o negócio. A gente lê, a gente estuda, é por isso que eu amo, irmãos, ver outras pessoas ministrando, e mais aqui nessa casa, eu amo ver vocês aqui no altar, ministrando a palavra do Senhor. E por certo, na próxima sexta-feira, todos convidados, porque a nossa irmã vai estar ministrando a palavra do Senhor, aleluia. Verdade, era para a senhora ter feito abertura hoje, né? Eu esqueci disso, rapaz. Verdade, esqueci do negócio. Mas na palavra não foge. Sexta-feira aqui, em nome de Jesus. Então, essa distração nos tira da presença, e eu quero que meditem nisso. O cair de Eva não foi o comer do fruto, mas o cair de Eva foi duvidar da palavra do Senhor. Eu te explico isso. É o que Satanás tem tentado fazer isso acontecer nos nossos corações. Porque antes dela comer do fruto, Satanás conseguiu fazê-la duvidar da palavra. Isso é forte demais. Eu falei: Jesus amado, e não é que é mesmo negócio? Explico. Satanás fala com ela: você não vai morrer, você vai comer e não vai morrer. Pode comer do fruto. Ela tinha maldade? Não, ela não tinha maldade. Não tinha maldade naquele então. Por isso que nós vemos até as pessoas mais simples, com o coração mais simples, diante da palavra do Senhor, diante da presença do Senhor, sendo induzidas a duvidar daquilo que Deus é.
Eu achei isso muito interessante, porque Satanás, ele consegue manipular a Eva. Aí você pode me perguntar assim: pastor, você está muito louco. Como que ele ia conseguir fazer Eva duvidar da palavra? Muito simples. Da mesma forma que esse endemoniado de Satanás conseguiu fazer 1/3 dos anjos duvidar de Deus. Eles não estavam no céu, eles não estavam na presença do Senhor, eles não alimentavam do Senhor, eles não viam a Deus, e o camarada ainda conseguiu fazer aquele montão de anjos duvidar de Deus. Vocês acham mesmo que Eva seria difícil? Não. Você acha mesmo, meu irmão, que nós é difícil o inimigo nos enganar? Não, irmãos. Nós somos um prato de alimento para ele. Por isso, quando nós meditamos na palavra do Senhor e afastamos do mal, como está na palavra do Senhor de Tiago, afastem-se do mal. Satanás, ele está ao derredor tentando nos tragar, ao derredor tentando nos tragar. Mas nós temos que afastar-nos do mal. Nós somos homens e mulheres na face da terra, irmãos. Nós temos algo dentro de nós que só vai sair quando a gente sair da terra, que é a descendência pecaminosa. Isso está em nós. Ah, pastor, eu não peco. Irmão, para, irmão, para. Mas nós temos que lutar contra isso, é fechar as brechas, fechar a brecha. Se eu falava mal do meu marido, não falo mais. Se eu falava mal da minha esposa, não falo mais. Eu tenho que abençoar a minha esposa, eu tenho que abençoar o meu marido, eu tenho que abençoar os meus filhos, eu tenho que abençoar o meu trabalho. Não permita brecha. As palavras que saem das nossas bocas, ela tem uma profundidade, um poder muito grande. E muitas pessoas se autodestroem justamente por conta daquilo que às vezes que ela fala dela mesma. Vocês já prestaram atenção? Não, eu não posso, eu não consigo, eu não isso, não aquilo, eu não aquilo outro. E aquilo, meu irmão, vai entrando algo dentro da gente, realmente a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer. Porque eu mesmo declarei sobre a minha vida aquilo que eu não conseguiria. Aquilo que eu não conseguiria fazer. Neemias, ele está falando da alegria do Senhor. A alegria do nosso Senhor é a nossa fortaleza. Mas onde está a nossa fortaleza? Nele. Por isso ele está feliz quando nós confiamos nele, que tudo se pode nas nossas vidas através dele. Por isso Paulo, ele fala aos Filipenses: tudo posso, né? Maravilhoso, tudo posso. Versículo 13, mas o 12 eu acho que a gente não tem de memória, por conta que ele passou uns perrengues. Ele sabia o que era passar necessidade, sabia o que era passar frio, calor, ele sabia o que era aquilo. Então ele fala: tudo posso. Ou seja, que as coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós está nele. Presta atenção, e com isso eu termino, meus irmãos. Algo que eu amo demais, que está em Isaías 55 e também no livro de Mateus. Fala assim: as minhas palavras não voltará para mim vazia. Isaías 55. As minhas palavras não voltará para mim vazia. Ou seja, que a palavra do Senhor, ela tem um destino e tem um propósito, irmãos. Quando Deus, ele direciona a palavra para nós, ela vem, cumpre o propósito e retorna para ele. Por isso, minha filha Thalita, Mateus, ele fala que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado,
mas tudo aquilo que ligarmos na terra conforme a vontade do Senhor voltará para Ele, com propósito. Por isso que o Senhor fala que a palavra dele é poder. Mas o que é a palavra, sendo que é o verbo, que é o próprio Cristo? João capítulo 1. E no princípio o verbo, e o verbo se fez carne. Ele é a palavra. Ele é a palavra. Por isso que ele fala que a palavra não voltará para ele vazia, porque a palavra sai dele, cumpre o propósito, sendo que a ele volta para ele, aleluia. O propósito do Senhor, ele é cumprido sobre a face da terra. Alegria nossa, a nossa alegria, a alegria do nosso Senhor é a nossa fortaleza. A alegria do Senhor é que nós venhamos confiar nele, permitir que ele seja estabelecido como prioridade sobre as nossas vidas. Irmãos, não tem vendaval que pare um crente, irmãos. Não tem, irmão, tristeza, não tem luta. Quanto mais perrengue, mais ele ora. Quanto o bicho mais afunda, mais ele olha para cima. Deus gosta daqueles que estão no fundo do poço. Aí vai, pastor, é doido demais. Não. Quando você está no fundo do poço, para onde vai seus olhos? Só tem uma direção, irmãos. Só tem uma direção. Para cima. Enquanto nós estamos em um lugar estável, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, mas quando nós estamos no fundo do poço, não tem para onde olhar, irmãos. A gente só olha para cima. Aí os nossos olhos só têm uma direção. E onde está o nosso tesouro, irmãos? Ali está o nosso coração. Onde estão os nossos olhos? Ali está o nosso tesouro. Então nós temos, irmãos, que confiar no nosso Senhor. A nossa confiança não pode ser nas nossas mãos. Sansão confiou tanto nas mãos dele que ele caiu, irmãos, no colo de uma prostituta. A nossa confiança tem que ser no Senhor. Pastor, o trem está petecado. Tá não, isso é fácil. Isso passa. Pastor, o trem está tudo embananado. Tá não, vai desembananar. Pastor, eu estou querendo sair correndo. Não, então vai andando, corre não. Anda. Eu quero chutar o balde. Não, coloca, enche ele de pedra. Depois você chuta ele. Aí você quebra o pé, aí não vai querer mais chutar ele de novo. Existem determinadas coisas na nossa vida que é para nos fortalecer, irmãos. É para nos fortalecer. Deus usou aquela circunstância, moveu o coração de Neemias. Neemias, através do clamor dele para o Senhor, toca o coração do rei. E Jerusalém começou a ser restituída. Assim tem que ser a nossa casa, restituída. Mas como? Através do favor do Senhor. Através da vontade do Senhor. Aí a nossa casa é restituída. E sabe o que é mais lindo de tudo? Eu falo por mim, irmãos. Há 20 anos atrás, quase que eu perco minha família. Quase que eu perco a minha esposa. Muito imaturo. Menino mimado. Achava que tinha de tudo e não tinha nada. Achava que era forte e era fraco. Achava que tinha conhecimento e era o mais inocente de todos. Assim somos nós, quando a soberba e o ego falam mais alto do que a presença do Senhor nas nossas vidas. Quando nós temos um ego e uma soberba muito grande, irmãos, nós achamos que somos melhor do que tudo e todo mundo. Nós achamos que somos melhores. E sabe o que isso nos prova? Sabe o que? É o mais lindo de tudo. Que nós sempre vamos precisar de alguém. Rapaz, isso arregaça a gente no meio, sim ou não? Oh, meu Deus.
Ah, não, não preciso de ninguém, irmãos. Daí uma semana, bate aquela situação abençoada, irmãos. Aí você fala assim, nossa, cara, eu preciso de tal pessoa. Que seja para carregar uma sacola. Mas eu preciso de tal pessoa. Ou eu preciso disso. Sabe por que isso? Porque nós temos que entender que as nossas vidas só têm um propósito, irmãos. E esse propósito pertence ao Senhor. Não somos nós. Porque nós vamos sair dessa terra e nós vamos ter um encontro com Ele nos ares. Aleluia. Sabe qual que é a minha alegria? É saber que esse corpinho esbelte aqui a terra vai comer. E que eu vou estar com o Senhor na eternidade. E que eu vou poder desfrutar, irmãos, da presença dEle. Sem ter que estar em um corpo terreno e carnal, mas em um corpo glorificado e vendo a Ele como Ele é. Meu Deus, irmãos, isso não tem preço. Então toda vez que você pensar, irmãos, eu não vou mais na casa do Senhor, eu não quero mais a Deus, falar assim, ai Jesus, mas o Senhor está em mim. Eu estou perrengando, eu estou andando, eu estou arrastando, eu estou indo, tem tá difícil, mas eu vou assim mesmo. Isso é o que o Senhor quer de cada um de nós. Que a alegria do nosso Senhor seja a nossa fortaleza, e a nossa fortaleza seja a alegria do Senhor. E o que nós temos que ser? Fortes nele. E clamar a Ele, para que Ele venha nos direcionar dia atrás dia, momento atrás momento. E que a nossa casa seja bendita em nome de Jesus. Amém? Então, só vamos cantar um louvor. Vamos adorar o Senhor. Coloca sobre os seus pés. Vamos orar. Senhor, neste momento, papai, nós queremos elevar os nossos corações a Ti, Senhor. E queremos clamar, ó Pai Celestial, a Tua presença. Irmãos, neste momento, conversa com o Senhor da forma que você consegue fazer, na simplicidade das palavras, mas na verdade da alma. E que o Senhor, irmãos, venha ouvir o seu clamor. Peça, irmão, por restituição, por direção. Peça, irmãos, pela direção do Senhor, pelos cuidados do nosso Senhor. Papai amado, derrama Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, sobre essa casa. E que essa casa, Senhor Jesus, venha a ser uma casa bendita, Pai. E que as pessoas que aqui estão, Senhor Jesus, venham sentir, ó Pai Celestial, a Tua santa presença. Que a Sua misericórdia, Senhor amado, venha alcançar-nos dia tras dia, momento tras momento. E que o Teu poderio, ó Pai Celestial, venha transformar-nos, ó Deus. E que venhamos nós, ó Pai Celestial, ser melhores homens e melhores mulheres. Que o amanhã, Senhor Jesus, venha ser melhor do que o hoje, Pai Celestial. E que os nossos dias, ó Senhor, venha ser transformado, ó Pai amado, conforme a Tua santa vontade, ó Deus. Por isso, papai, nessa noite, Senhor, quero clamar, ó Pai Celestial, pela casa manancial, mas também, Senhor Jesus, por cada homem e mulher na face dessa terra que está angustiado, que está entristecido, ó Pai Celestial. Homens e mulheres que talvez, papai, tenha tentado tirar a sua vida, ou que talvez tenha pensado em tirar a sua vida, pois profetizamos vida, Senhor Jesus, sobre a vida deles, e que todo espírito de desprezo, todo espírito de morte, todo espírito de pensamento de suicídio, que seja arrancado em nome de Jesus, e que seja depositado, enraizado nos corações de cada um, ó Pai amado, o Teu poder, o Teu amor, a Sua misericórdia, que o Senhor seja a nossa fortaleza, porque nós sabemos, ó Pai amado, que quando nós clamamos a Ti, ó Pai, da terra aos céus, vem, Pai amado,
uma resposta dos céus para a terra. Por isso, Senhor Jesus, quebra, Pai amado, todo jugo do inimigo, arranca, Pai celestial, todo laço do inimigo contra as nossas vidas, tira, Senhor Jesus, dos nossos caminhos todo tropeço, ó Pai, e que nós venhamos vivenciar, ó Pai celestial, a tua verdade, a tua palavra, o teu querer, Senhor Jesus, e que a partir de hoje, ó Pai celestial, nós faremos uma aliança contigo, ó Pai, que o Senhor será minha alegria, porque vamos meditar em Ti, Senhor Jesus. Quando o meu coração estiver entristecido, vou clamar-te a Ti. Quando minha alma estiver entristecida, eu vou exaltar o Teu nome com louvores, porque o Senhor, papai, será a nossa fortaleza, Senhor, será a nossa direção, Pai amado. Por isso, nessa noite, Senhor, declaramos em nome de Jesus que a palavra do Senhor será enraizada nos nossos corações, será a nossa estrutura, a nossa base, a nossa direção, e que a nossa casa, Senhor Jesus, será uma casa bendita e guardada